Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui Luigi, Stefaninha, canal Turismo Pé de Chinelo. bom dia pra todos. Bom dia para a sua casa, para a sua família. A gente está aqui hoje para fazer um vídeo diferente, um vídeo muito diferente. Um vídeo especial. Tem uma família que tem um canal aqui no YouTube que a gente já conhece e acompanha há bastante tempo, desde quando a gente viajou de bicicleta. É o pessoal do Van com tudo? Van com tudo. Eles estão dando uma volta ao mundo muito bacana de motorhome, né? Com a família, com os filhos. Vocês viram o nosso vídeo lá com eles? Pra quem não viu, a gente gravou um vídeo no canal deles, respondendo perguntas, e agora é a nossa vez de perguntar e eles responderem. O link do nosso vídeo no canal deles tá aqui passando na info. E se não aparecer por algum motivo, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode ir lá, assistir, dar o seu joinha, curtir, compartilhar, que a gente vai gostar muito. Porém, hoje é o dia de nós trazermos ele pra cá. Sim. Eles fizeram muita pergunta legal, a gente gostou, a gente falou, ué, mas espera aí, só a gente que responde perguntas? Não. Não, vocês vão ter que me responder coisas polêmicas, ó. Perguntas sobre dinheiro? Money. O pessoal adora saber quanto que custa. Quanto custa? Quanto custa? Vocês vão saber. Quanto custa uma volta ao mundo de carro? Eles vão falar pra gente aqui. Ou pelo menos vão tentar. A gente vai perguntar. Tomara que a gente consiga arrancar essas informações deles. Se vocês não conhecem eles ainda, vocês vão conhecer agora. Pessoal do Van com Tudo, se apresenta aí pra gente. Quem são vocês? De onde vêm? Para onde vão? O que comem? Por favor, conte um pouquinho do projeto de vocês pra gente. E aí, pessoal? Fala aí, Luigi. E aí, Stefaninha, tudo jóia? Prazer estar aqui no canal do Turismo Pé de Chinelo. É uma honra muito grande poder compartilhar esse espaço aí com vocês. Isso é verdade. Meu nome é Fernando. Eu sou a Carla. Eu sou o Leonardo. E eu sou o Rafael. Nós temos um projeto que se chama Van com Tudo. Tem um canal no YouTube e uma página no Facebook. Agora a gente está aqui no norte do Canadá, acabamos de sair do Alasca. E a gente já percorreu mais de 14 países, mais de 50 mil quilômetros, e a gente compartilha no nosso canal e nesse projeto informações a respeito dos lugares, dos procedimentos para você fazer os trâmites para viagem de fronteira, muita cultura. Homeschooling, porque os meninos já estão há 1 ano e meio estudando fora de escola e continuam estudando e aprendendo. Cultura, história, curiosidade dos lugares. Então quem não conhece o nosso canal, passa lá já. É isso aí, Van com Tudo. A primeira pergunta eu quero fazer aqui de dentro da lavanda, porque tem tudo a ver com o espaço. Como é que tá sendo essa experiência de se mudar de uma casa grande, onde vocês viviam, para morar dentro de um motorhome com 4 pessoas? Não é um ônibus, é um motorhome. Conta pra gente isso que eu tô muito curioso pra saber. 4 pessoas no motorhome, meu Deus. Boa pergunta essa, porque vou te falar uma coisa. Nós morávamos em uma casa muito grande, lá em Belo Horizonte, com sauna, em um lugar muito espaçoso, e de repente a gente trocou por uma van, mas tem sido uma experiência muito gratificante. A gente tem aprendido a viver com menos e a valorizar aquilo que é mais importante, que é a nossa família, o nosso convívio familiar, os relacionamentos. Ah, entendi, legal. Mas deu pra levar tudo que vocês precisavam? Tudo que vocês gostavam? Não dá pra falar que muita coisa não coube, que não deu pra trazer, que a gente sente falta, né? Tem um monte de coisa que a gente gostava demais, que acabou que não coube aqui. Mas no final das contas é uma troca que foi extremamente positiva. A gente fala que o essencial tá aqui dentro. Exatamente. Algumas coisas a mais também, né? Teve coisa que veio que não precisava, mas Faz parte. faz parte. Assim como vocês, nós também somos casados. Mas diferente de vocês, a gente não tem filhos. Então pra gente é tudo junto e misturado, é tudo meio que uma coisa só. Então como vocês fazem como família para manter a individualidade de cada um morando num espaço tão pequenininho como o motorhome? Eu acho que não é fácil, até por causa do convívio. São os 4 vivendo juntos o tempo todo. Então toda hora tem uma discussão. Agora um aprendeu a respeitar mais o outro, o limite do outro. Então assim, não tem como falar que nós mudamos muito a questão do relacionamento familiar para melhor. Uma coisa que eu também tenho muita curiosidade para saber, e acho que muita gente também, é o seguinte: o que vocês identificaram assim no comportamento de vocês, alguma mudança no comportamento que vocês tiveram como família
Antes, quando vocês moravam em uma casa fixa, vocês conseguiam ter esse tempo para se dedicar à família? O que mudou? O que você acha que mudou? Eu acho que hoje em dia a gente vive numa sociedade que eu acho que a gente é valorizado por aquilo que a gente tem. E isso gera um ciclo na nossa vida, onde a gente tem que cada vez mais trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, para depois comprar mais coisas e ir acumulando. E a gente percebeu que isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Hoje, o que a gente tem tá ali, ó. Tudo que a gente precisa, a gente descobriu que cabe dentro de um carro. E a gente passou a valorizar mais relacionamento, tempo de qualidade, amizade, cultura, conhecimento, do que propriamente você ter coisas. Ah, legal. Mas olha só, agora que a gente já se conhece um pouco melhor, vamos falar sobre um assunto polêmico. Polêmico! Um assunto que as pessoas têm muito interesse, não só aqui no canal, acredito que no canal de vocês também, e em outros canais, que é sobre gastos para uma viagem de volta ao mundo. Então a pergunta que todo mundo quer saber, é preciso ser rico para dar uma volta ao mundo de carro? Eu fiz por isso! É realmente muito mais caro viver na estrada do que viver em uma casa fixa? Polêmica, hein? Você é rico? Acho que não. Bom, vamos falar em termos financeiros. Hoje a gente tem uma renda muito menor do que a que a gente tinha quando a gente estava no Brasil. Até porque é mais fácil trabalhar estando no Brasil do que estando na estrada. Bom, a grande questão é que a vida na estrada, ela é uma vida simples. O que a gente precisa, basicamente, pelo estilo de viagem que a gente tem, é de combustível e alimentação. Nós optamos por não pagar nenhuma noite por hospedagem. Ou seja, nós sempre paramos em lugares seguros, mas lugares gratuitos. Estacionamento do Walmart. Posto de gasolina, onde muitos caminhoneiros muitas vezes dormem. Na frente da polícia. Aqui na América do Norte é muito bom porque você consegue encontrar parques parecidos com esses daqui, onde você vai parar no meio de árvore, na frente de lago, em lugares maravilhosos, onde muitas outras pessoas também estão acampando, que é muito seguro. Então, assim, hoje a nossa vida é uma vida simples, mas eu acho que a riqueza, ela não vem propriamente, o termo riqueza para mim hoje não é um termo relacionado só com dinheiro. Está relacionado com qualidade de vida, com relacionamento, com família, que hoje para nós é a nossa prioridade, é o nosso maior ganho, a oportunidade de ver os nossos filhos crescer e também plantar e incutir na vida deles valores. Influenciar eles, Exatamente. né? Hoje a influência que a gente exerce sobre a vida deles, ela é gigantesca. Agora, a gente gasta muito menos hoje do que gastava 1 ano e meio no Brasil. É mais barato. É muito mais barato viver na estrada. Porque a gente não tem conta fixa mais, né? A gente não tem aquele monte de boleto que vocês recebem aí, Stefaninha e Luigi, e todos seus seguidores, a gente não tem mais essas contas para pagar. Vocês estão vendo esse monte de coisa aqui, esse monte de bagunça? Sabe o que é isso? São várias coisas que eu tô tentando criar coragem pra me desfazer delas. Isso eu preciso, isso eu não preciso. Olha o tamanho da mala de ferramenta que eu tenho. Eu não sei como é que eu faço pra me livrar. Daí vem a minha pergunta. Vocês tiveram ou ainda têm constantemente que aprender a abrir mão de muita coisa pra continuar seguindo com essa viagem de volta ao mundo? Muita coisa. Vamos lá, a gente morava numa casa que tinha 4 banheiros grandes, hoje a gente tem um banheiro super apertado, cada um tinha o seu quarto, tinha sauna, tinha área de churrasco, tinha estúdio que o Fernando ama tocar. E tinha hoje, um escritório montado. Tinha um escritório onde a gente trabalhava. E hoje a gente mora num espaço de quê? Acho que a gente fez a metragem, acho que era 12 metros quadrados. E assim, eu não sei se nesses 12 metros, entendeu, estão sendo considerados aí os armários que ocupam espaço também. Mas a questão é que quando a gente saiu, e sabendo que a gente ia viajar num carro desse, e a nossa casa no Brasil está alugada, então já para vocês terem conhecimento que essa também é uma fonte de renda que a gente tem, a gente precisou desvaziar a casa. Nisso, a gente tirou tudo de dentro da casa, a gente colocou na nossa garagem, na nossa área de churrasco, e a gente começou a vender essas coisas.
E foi nessa hora que a gente viu que muitas pessoas iam visitar a nossa casa para ver alguma coisa para comprar, e eles perguntaram se a gente era acumulador. Mas na verdade não é, porque estava tudo espalhado A casa era muito grande. dentro da casa, e de repente a gente colocou tudo para fora para poder facilitar a venda. Juntamos, né? Então assim, mas foi muita coisa que a gente teve que vender, que a gente teve que desfazer. E eu acho que hoje a gente acumula vivências e experiências, né? Tudo que a gente teve que comprar na nossa casa, que a gente acumulou, que era objeto, foi um tempo que a gente gastou, que a gente teve que trabalhar e abrir mão de ficar entre a gente, com as crianças, fazendo o que gostava. Hoje é o contrário. Hoje a gente não tem mais aquelas coisas, mas a gente tem a gente olha para trás, assim, esse 1 ano e meio de viagem. Que é isso, a gente tem experiência, a gente tem uma vida de história. Vou que te isso falar. não tem preço. Não tem preço mesmo, não. Antes a gente viajava de bicicleta, então a gente já sabia exatamente quais eram os nossos custos na estrada. Agora de carro é uma grande surpresa pra gente, a gente não sabe qual vai ser o maior custo, aonde a gente vai gastar mais. Mas e vocês? Qual é o maior custo de vocês na estrada? A gente ainda tem um vínculo com o Brasil, porque a gente tem uma empresa no Brasil. A gente tem os custos que a gente tem com a empresa e com o nosso vínculo no Brasil, e a gente tem os custos relacionados com a viagem. O que a gente vai falar agora vai ser o custo relacionado diretamente com a viagem. O nosso maior gasto é a questão da alimentação, porque nós somos 4, né? Então o maior gasto fica sempre com a alimentação todos os meses, seguido pelo combustível. O combustível, para a gente conseguir manter um gasto mais baixo, a gente estabeleceu um máximo de 3.000 quilômetros por mês. Acontece que, muitas vezes, igual agora na subida para o Alasca e na descida, 3.000 quilômetros não dá pra gente sair da fronteira, né, de Vancouver e ir até o Alasca. A gente andou 4.000 quilômetros em quê? Numa semana. Para subir foi. Né? Então, assim, tanto a subida pro Alasca quanto a descida, ela tá pra gente ficando muito cara, porque a gente tá andando muito mais. Então, o que a gente sempre faz? Tentar andar esses 3.000 quilômetros no máximo, que dá mais ou menos ali de combustível, dependendo do país, fica em R$1.000 mais ou menos de combustível, e a gente gasta mais uns 2.000 de alimentação e mais uns 500 de extra. Esse extra entra troca de óleo, que quase todo mês tem que trocar, lavanderia, compra de algumas coisas para fazer manutenção do carro, né? Então a gente fica com esse gasto de R$3.500 por mês. O que não entra aí? Não entra a escola dos meninos, que a gente divide ela em 4 vezes, divide de forma diferente, né? Quem tiver interessado em saber, é uma escola muito mais barata do que a gente pagava no Brasil, mas como a gente não paga ela mensalmente, a gente não coloca ela nesses custos. E não entra as taxas bancárias. Por quê? Porque se a gente trabalhasse no Canadá, nos Estados Unidos, a gente ganharia em dólar e teria o dinheiro ali vivo para pagar. Como o nosso dinheiro vem do Brasil, a gente tem que pagar os impostos, que é o nosso governo, né, que exige. Como eu sei que você gosta de música, a próxima pergunta vai ser musical. Quais são os gastos, tirando assim combustível, manutenção do carro, pedágio, tirando os gastos obrigatórios, quais são os gastos que vocês julgam ser assim inegociáveis, que seria mais um investimento numa viagem de volta ao mundo? O imprescindível pra gente é que a gente tenha esse básico. E o básico, entendeu, é que seja uma alimentação de qualidade, que a gente possa sempre se deslocar para um lugar onde a gente vai se sentir bem. Hoje, para nós, o básico é o indispensável. Mas tirando isso, a gente também consegue ir em museus, a gente consegue ir em vários locais, a internet facilita demais, informação, pesquisa, ajuda demais a gente conhecer lugares fantásticos, muitas vezes alguns lugares que são maravilhosos, com muita história, muita cultura de graça, tudo a partir de você gastar tempo pesquisando aquilo que você tem para fazer no caminho. Até agora vocês já fizeram uma viagem espetacular. Saíram do Brasil e foram até o Alasca de carro. Vocês já foram praticamente de um extremo até o outro do continente americano. E com certeza vocês passaram por vários países e cada país com o seu custo de vida. Então, de todos esses países que vocês passaram, qual foi o mais caro e o mais barato até agora? Com certeza, o país mais caro é a Costa Rica. Pra gente foi muito caro a Costa Rica, alimentação e combustível. Então, o que a gente fez? A gente estava no Panamá,
que é o país imediatamente antes. A gente fez uma compra grande e aí lotamos o carro e atravessamos a Costa A Rica. gente passou uma semana só e mesmo assim não deu pra ir em parque, não deu pra ir em lugar nenhum. Muito caro. Agora, países mais baratos. México. E Bolívia também é bem barato. Mas o México é mais barato, O México né? é mais barato lá porque o México é tudo mais barato. A alimentação é é tão barato que é mais barato você ir comer no restaurante do que você comprar a comida e fazer. Mas se quiser comprar e fazer também é muito barato. Se você tiver algum problema no seu carro, precisar de conserto, é lá. Resolva tudo lá. Seja de capotaria, seja de motor, suspensão, o que for. Qualquer coisa. Lá peça é barato, manutenção, a mão de obra é muito barata também. É muito barata. Então, assim, sem dúvida, o México é o país mais barato de todos. Depois da Bolívia. Depois da Bolívia. É interessante que a Bolívia ela é um país barato de se viajar, é um país muito bonito e que vale a pena demais para quem está aí no Brasil poder conhecer, fazer uma primeira viagem de carro. É um país que não tem muita infraestrutura. Mas eu acho que até isso é legal, porque ali você vai ver uma coisa que não é feita para turista. O país é o que ele é. Então é um país muito barato. É meio selvagem, né? Vale muito a pena conhecer a Bolívia. Agora o combustível mais barato, assim, de longe do Foi Equador. O Equador, $1 assim, o galão. Quase 4 litros. É quase 4 litros. Então, apesar da comida não ser tão barata, acabou... porque lá é em dólar, então a comida foi cara, mas lá foi um país que foi barato. Foi porque acabou equilibrando. E a gente viajou o país inteiro, é um país pequeno, a gente rodou tudo lá dentro. Era de graça, justamente porque... Exatamente, então compensou demais. Agora, quando a gente vem aqui para os Estados Unidos e Canadá, tem uma coisa que é muito interessante. Se você quiser comprar iPhone, computador, máquina, equipamento, é tudo muito barato. Por outro lado, a gente costuma até brincar, entendeu? É muito barato, sei lá, comprar aquela churrasqueira a gás, aquela de alumínio mais moderna que tem, entendeu? Mas é caro você fazer churrasco. É mais caro você comprar carne do que a churrasqueira. Exatamente, porque tudo aqui é muito barato em termos de equipamento, é o lugar de se comprar equipamento, mas a alimentação é muito cara. Exatamente. Não é cara para eles porque eles recebem em dólar, mas a gente que recebe em real, na hora que você converte, e a gente tem vários vídeos desse no canal, meu Deus! O pessoal fala assim, não, você não pode converter. Claro que eu tenho que converter. Claro, a gente recebe em real. E outra, desde que a gente saiu do Brasil, a gente está convertendo em todos os países. Chegar aqui eu não vou converter, claro que vou, até porque essa conversão para nós que recebem em real faz muita diferença. Fugindo um pouquinho do assunto e aproveitando que eu tô tocando esse violão aqui bem estranho pra gente, que é um violão havaiano, né, o tal do ukulele, conta pra gente o seguinte, qual foi a comida e o costume mais estranho, ou pelo menos mais diferente para nós brasileiros aqui, que vocês encontraram aí ao longo do caminho? Olha, essa questão, entendeu, de comida e de costumes, a gente tem alguns casos interessantes para contar. Um deles foi que a gente foi na Bolívia e a gente foi degustar uma iguaria que eles comem lá. Foi no Peru. Foi no Peru que eu falei, não foi não? Não, você falou Bolívia. Na Bolívia então porque desculpa. Tinha na Bolívia também. Também tinha. Mas lá no Peru a gente foi degustar essa iguaria que se chama cuy. Adivinha o que é isso? Cuy é o porquinho da Índia, aquele bichinho bonitinho, fofinho que todo mundo tem aí como mascote, né? E aí todos os lugares que a gente ia dirigir no país inteiro tem lá. É igual galinha assada, É igual né? frango assado, entendeu? Pra tudo quanto é lado. Eu falei assim, não, gente, vamos ter que provar isso aí, entendeu? E aí acabou que a gente provou, a gente até fez um vídeo. Quem comeu mesmo foi eu e o Léo, que a Carla e o Rafael não comeram. A gente experimentou, mas a gente ficou com nojo. E aí no outro dia a gente acabou parando no hospital. O Léo teve quase 40 graus de febre. Eu também. Foi assim. E teve o Gussano também. Gussano é uma linguiça, não, uma larva. É uma largatinha. É, uma larva branquinha, entendeu? É o Léo que comeu. O Léo comeu, eu só não encarei não. foi. Ela foi no Equador. E o pessoal fala, cara, mas você não comeu? Eu falei, não, eu não, o Léo comeu. E também teve os grilos que a gente comeu. O grilo no México. Como é que chama? Chapolim. Chapolim, é igual do Chaves. A gente comeu grilo lá no México também. Mas em termos de cultura, tem muita coisa interessante. Tem o Dia dos Mortos no México que e tal. a gente não teve oportunidade de passar, Mas né? o que eu achei mais interessante foi as cholas. Tanto na Bolívia quanto no Peru. Mas é interessante que são mulheres, entendeu? Que tem uma vestimenta muito típica.
E elas moram em casas que parecem casinhas assim, são casas pequenas. Tanto que a porta da casa, quando você passa na frente da casa, acho que a porta deve ter 1,20 m de altura. Tem que abaixar pra porque entrar. todas elas são muito baixinhas, entendeu? E assim, é muito interessante você ver que é uma coisa que está inserido na cultura deles. Aquilo lá não é nenhum tipo de... É igual quando você vai lá no sul, muitas vezes você vê o gaúcho vestido com aquelas roupas típicas. No Peru e na Bolívia, as cholas são muito características, muito interessantes. Ainda mais vendo aquelas casinhas delas lá com as portinhas pequenininhas que você teria que abaixar assim para entrar. Parece que a casa, aí no Brasil, as casas ela tem um padrão ABNT, tudo. Lá não, lá elas fazem... Nós somos maiores também, né? Mas é igual tem medida de roupa para nós, entendeu? Tem medida de casa. Por exemplo, se você é menor, sua casa é menor. Isso é interessante também. Quais são as dicas que vocês poderiam dar para as pessoas que querem fazer uma viagem como a de vocês? Tem algum segredo, alguma receitinha de bolo para economizar dinheiro na estrada e seguir com um sonho com pouca grana? Dica para quem quer viajar, eu acredito o seguinte: a primeira coisa é você criar coragem e sair, entendeu? Porque se a gente de alguma maneira não tentar transformar o sonho em realidade, ele vai permanecer sempre sendo um sonho. E sair é difícil, né? É bem difícil, mas na prática não existe receita de bolo, não tem escolha certa, escolha errada. Tem, na verdade, o que vai se adaptar ao seu orçamento e às suas necessidades. Então tem gente que viaja de van, tem gente que viaja de motorhome, tem gente que viaja de ônibus, tem gente que viaja com caminhonete com aquelas... Camper em cima, barraca em cima, tem gente que viaja de bike, de bike, ué. Entendeu? Tem aventureiro que se adapta, entendeu? Que é mais corajoso que a gente. Exatamente. Existe aquilo que você vai encontrar, você vai se adaptar, mas eu acho que você tem que partir por aí, porque na verdade o nosso carro hoje ele é cozinha, ele é hotel e ele é banheiro, que são as coisas mais importantes que a gente precisa para tornar a viagem mais econômica. Porque se eu tiver que comer em restaurante, vai sair muito caro. Se eu tiver que pagar hotel, vai sair caro. Se eu tiver que pagar um camping para tomar banho e ir no banheiro, vai sair mais caro. Se eu pegar um carro grande, muito confortável, eu vou ganhar de um lado, mas vou perder pelo lado do combustível. E da travessia, né? Porque ali na Colômbia, no Panamá, você tem que atravessar de barco. Pedágio. E tem o pedágio, exatamente. Tem pneu que vai gastar mais. Então, assim, não existe certo e errado. Você vai ter que ver o veículo que vai se adaptar melhor para você, e eu acho que tudo parte exatamente disso, entendeu? Como que você vai viajar, qual que vai ser o seu meio de transporte. A gente fica muito grato, né, por ter feito essa meio que uma caixinha, assim, que ela fica protegida em qualquer lugar e dá para parar em qualquer lugar, né? Eu acho que, por exemplo, igual vocês estão fazendo uma Kombi, eu acho que é um carro, entendeu, que é fantástico também. Inclusive, no começo, a primeira ideia que a gente teve não foi de fazer esse carro. A gente estava olhando uma Kombi Safari. A gente chegou a olhar em Bauru, a gente foi para Bauru. Exatamente. Por que a gente não olhou uma Kombi tradicional? Porque como a gente está viajando com 2 filhos, entendeu? Eu acho que para a gente poder adaptar o lugar para eles dormirem dentro da Kombi seria mais difícil. Mas, assim, com certeza a gente estudou muito a viabilidade de uma Kombi, mas o problema da Kombi Safari é que a gente não viu carros que estavam em carros muito novos, que já que a gente queria chegar aqui no Alasca, a gente precisaria de um carro confiável. A Kombi é um carro confiável, a manutenção é barata, mas por outro lado precisa de ser um carro que não tenha só o motor novo, mas uma suspensão nova, uma questão de freio, então assim a gente ficou um pouco na dúvida por causa disso. Mas se você não conhece, Kombi Safari, nossa, é um carro que eu sou apaixonada, é a Kombi Safari. É verdade. Sem dúvida, na viagem de vocês devem ter conhecido muita gente que também está viajando, fazendo algo parecido, seja uma volta ao mundo ou uma viagem de um país para o outro. Pessoas com grana, pessoas sem grana. Daí vem a minha dúvida, ou melhor, a minha curiosidade. Qual foi a forma mais inusitada que vocês encontraram das pessoas custearem a viagem delas? Muitas vezes tem gente que vende doce na estrada, tem gente que faz artesanato. É muito comum. A gente conheceu um casal até de brasileiros que ele tocava, então ele ia nos bares, ia tocando à noite. Tem gente que mais? Fotografia. Não, fotografia. Tem uma galera que tá viajando, trocando muitas vezes hospedagem por foto. Mas vende foto vendendo também. foto.
com drone fazendo filmagens dos locais. Então, assim, antes de ir para o local, já vai mandando e-mail perguntando, né? E como o custo desse tipo de viagem é muito baixo, muitas vezes, assim, uma semana de trabalho, a pessoa consegue viver mais 3 semanas. Na verdade, vai depender Do que você faz, do que você você está faz. disponível a fazer também, né? A gente, e assim, gente, não é só brasileiro, não. A gente encontrou. Que a gente menos encontra, apesar de encontrar muito brasileiro, a maioria é argentino. A gente encontrou um canadense lá no Equador. O cara, ele vendia artesanato. E teve um cara que vendia churros, não, aquele negócio francês, crepe. Crepe. Que vendia crepe lá no Equador, ganhando dinheiro, vendia só no final de semana e bancava a viagem. Pois é, e ele é um carro que ele tinha lá o fogão, ele tinha lá o equipamento, vendia crepe e ganhava muito dinheiro. Também a gente conhecia um argentino no Equador, o cara tinha um ônibus antigo da Mercedes, daqueles muito antigos, e ele era luthier. Luthier é aquela profissão das pessoas que constroem e consertam um instrumento musical. Não sei como ele ganhava dinheiro na estrada com isso, mas ele trabalhava como luthier durante a viagem. Então, aí você vai ter que encontrar formas. Agora, de qualquer maneira, souvenirs e artesanato. E eu acho que é até mais interessante do que a gente faz, porque como o nosso dinheiro vem do Brasil, quando a gente estava no México, que a moeda, né, o real é mais valorizado, era ótimo, a gente estava igual rico lá. Mas quando você chega nos Estados Unidos, você chega no Canadá, na Costa Rica, em países que a nossa moeda não vale, é muito difícil, porque de repente assim, seu dinheiro não vale nada. E se você está vendendo alguma coisa, ou até trabalhando e ganhando na moeda local, você vai estar ganhando mais. Você vai ganhar mais. Muitas pessoas pensam que o fato de ter filho impossibilita uma viagem desse tipo. Por exemplo, muita gente fala pra gente, aproveita enquanto vocês não têm filho, porque depois que tiver fica mais difícil. Mas vocês têm conseguido realizar esse feito com êxito. Então vocês, por experiência própria, podem dizer se isso é verdade. Vocês acham que é muito difícil viver com a família na estrada? Em algum momento vocês pensaram em desistir e voltar? Acho que o mais legal dessa viagem é o contrário, é estar fazendo junto com os meninos, né? A gente está conhecendo o mundo junto com eles. E a gente conhece muita gente mais velha que está viajando e fala isso, assim, né? Que perdeu a oportunidade de estar fazendo isso com os filhos. O Léo está com 15 anos, no Brasil é o ensino médio. Se a gente fosse sair agora, eu acho que eu já não teria coragem, porque agora já é Enem. Daqui 2 anos ele já estaria na faculdade, né? Então, assim, eu acho que a gente pegou no momento certo. E o mais legal é viajar com eles, de maneira alguma, nenhuma hora, assim, a gente pensou que ia ser mais difícil por estar com eles. É claro que tem a questão da segurança, a gente tem mais cuidado. E teve também a questão da adaptação no início, porque... Não foi fácil. Porque para nós, entendeu? Nós somos adultos e tal, então assim, a gente saiu de casa com essa ideia, já tinha toda aquela questão do sonho, mas os meninos eles estavam adaptados com a escola, com amigos, com família, conforto da casa. Conforto, entende? Então assim, no começo a adaptação não foi fácil, mas em nenhum momento a gente pensou, entendeu, em desistir Por causa disso, né? A gente teve um roubo no Peru que foi o único momento da viagem inteira que a gente pensou em desistir, mas não em relação aos meninos, é sobre a insegurança que a gente ficou da estrada e que também a gente que naquele momento também quase que impossibilitou continuar a viajar, porque todos os nossos documentos a gente estava fragilizado ali, mas em relação aos meninos não, mas desde o começo a gente trouxe eles para dentro da viagem, né? A gente apresentou a história da viagem, mostrou para eles o benefício, então cada um foi lá no mapa, escolheu um país que queria visitar, a gente foi fazer a compra dessa van junto com eles. Na hora de levar o carro para ser transformado lá em Chapecó, eles foram com a gente. Na hora de buscar o carro, eles foram com a gente. Quer dizer, teve todo um custo maior que a gente fez, mas que foi um custo financeiro apenas, porque trouxe eles para dentro da viagem, do projeto. Eles fazem parte dessa história. E o tempo todo a gente fala isso com eles, né? Eles fazem parte dessa viagem, eles fazem parte desse projeto que chama Van E no final das contas, entendeu? Para nós, o fato deles estarem é extremamente importante, porque a viagem também tem a finalidade de agregar valor para a vida deles. Justamente para que eles possam ter uma visão mais ampla do mundo, uma visão onde eles possam conhecer culturas, maneiras diferentes de viver. Não sei, o leque é muito amplo de coisas que eles têm aprendido e com certeza o fato de estar viajando com eles é uma coisa que para nós não foi um peso,
justamente muito pelo contrário. Hoje eu acho que seria lembrando das histórias, as coisas que aconteceram, as coisas que a gente se divertiu, até os momentos de dificuldade que eles tiveram junto com a gente, abraçaram a gente e a gente passou por isso tudo junto. Eu acho que a gente perderia muito se eles não estivessem aqui com a gente. É verdade. Para eles, entendeu? A gente tenta manter um ambiente natural, um ambiente mais saudável possível. Por exemplo, eles têm o videogame deles que eles gostam, então a gente para no final de semana, liga lá o gerador, eles ficam lá jogando Sempre. videogame, se divertem. Agora mesmo a gente está aqui conversando, entendeu? Mas eles estão ali correndo, aqui brincando soltos pelo parque, estão soltos aqui. O Léo ama pipoca, é umas coisas simples, mas assim, o Léo ama pipoca. Então, assim, a gente sempre liga o gerador pra ele fazer pipoca. Muitas vezes estão com saudade da família, tem internet o tempo inteiro, né? Um celular na mão de cada um, para eles terem aquele tempo. E a gente tem o nosso quarto, que a gente chama assim, que é o quarto na hora que alguém não tá afim de conversar com ninguém, é o nosso quarto. Então, se você tá bravo, não tá afim, vai pro quarto, fica no quarto, resolve, pensa e sai. Então, assim, apesar do espaço ser pequeno, tem muito isso, assim, eles gostam muito de ler. Então, a gente não faz economia de livro, assim, eles têm acesso a livro o tempo todo, que é uma coisa que eles gostam. Então, assim, esses prazeres da vida continuam tendo e a gente faz questão que tenham. E aí nisso é que a gente ganha e cresce em respeito mútuo uns para com os outros, porque cada um tem a sua individualidade, as suas necessidades, e a gente tenta atender a necessidade um do outro com respeito, com amizade. Isso, assim, é outra coisa que a gente tem ganhado demais da conta. E vocês, meninos, o que vocês estão achando de viver essa experiência, essa aventura de dar uma volta ao mundo de carro? Tá tudo tranquilo ou vocês estão sentindo falta de alguma coisa que vocês tinham no Brasil? Eletricidade. Ah, eletricidade. Nossa, a gente lá no Brasil a gente podia carregar o celular na hora que a gente quisesse. Agora a gente tem que esperar ou pro carro tá ligado, o carro tá ligado, ou pro gerador tá ligado. Hoje a gente vai ligar o gerador, depois a gente não vai. Quando vai ser, eu acho que o que a gente mais sente falta. É claro, né? Não o que a gente sente falta, mas assim, de coisa que a gente mais sente falta. Porque o que a gente mais sente falta mesmo é da família, dos amigos, de todo mundo. Do Sérgio. Do Sérgio, do meu avô, da minha avó, dos colegas lá da igreja, do lado da escola. Bom, vocês são novos ainda, então eu imagino que vocês estejam vivendo muitas experiências assim, diferentes, muitas experiências marcantes. O que foi que mais marcou vocês nessa viagem? Um passeio, uma aventura? O que vocês fizeram que vocês acham assim que é inesquecível? Na minha opinião, a experiência mais legal que a gente teve na viagem foi com relação a Azteca, Maia e Inca e essas outras culturas que ficam fora do Brasil. Que a gente conheceu muito do Peru, principalmente do Peru, até o México. Que eu acho que é uma experiência única, que eu nunca poderia ter tido essa experiência no Brasil, de chegar lá e conhecer essas pirâmides, até porque é uma coisa que não é muito valorizada no Brasil. Se você for olhar no Brasil, você vai falar de índio e ninguém dá a mínima. E lá eu achei legal tanto que eles valorizam, deles chegarem lá e ter o programa de você entrar, pagar, e aí você tem que subir pagar nas pirâmides para determinada coisa, aí eles te dão um mapa para você conhecer esse lugar, né, onde acontecia determinado sacrifício, aqui é onde acontecia o esporte, e lá tem salas e museus lá dentro que falam esse esporte daqui foi evoluindo, e tem gente que acredita que o futebol de hoje veio desse esporte da época. E na minha opinião, o mais legal foi conhecer essas três culturas, principalmente Maia, Inca e Azteca. Também depois a gente conheceu os Olmecas, mas principalmente essas três. E eu gostei também da mesma coisa que o Léo, só que eu também gostei de poder experimentar outras coisas, tipo comida, outros refrigerantes, dessas coisas assim que a gente não encontra lá no Brasil. Aí Nossa, eu gostei dos tacos também. O melhor da viagem, quase uma das melhores coisas de comida, não de comida dentro do carro, mas comida que a gente sai pra comer, na minha opinião, foram os tacos. Na verdade, não foram só os tacos, eu acho que foi todas as comidas mexicanas também eram os tacos bichão. super apimentados. Sem contar, cheirando a pimenta, é muito bom. E até a gente sabia que as comidas eram feitas a maior parte de tripa. Aí dificulta as coisas, né? Agora eu vou fazer a pergunta mais polêmica de todas. Mais polêmica até do que dinheiro. Meu, o que você vai falar? Ó, pra mim já é difícil imaginar
já seria quase impossível viver sem. Meu Deus, como eu faria. Mas e para vocês, mineirinhos de raiz, como é que é viver sem esse trem bom do pão de queijo? O pão de queijo! Olha, a questão dos hábitos e costumes, da alimentação, para nós, assim, é um pouco difícil, sim. Por exemplo, o caso do próprio pão de queijo. A gente ficou sem muito tempo. A gente encontrou um similar lá no Equador. Era pão de yuca. Pão de yuca. Pão de yuca, era tipo uma yuca é mandioca lá. Mas é muito A parecido. gente comia muito. E você sabe onde é que a gente conseguiu comer pão de queijo de verdade? Excelente. Pela primeira vez. De verdade? No Alasca. Lá na casa do Cláudio. Nossa, o pão de queijo assim, a gente de primeiríssima. comia assim, saboreando, assim, quase com vontade de chorar. E ó, não é industrial não, é feito à mão pela Tereza, esposa dele. É verdade. Agora, na verdade o que acontece é o seguinte, mais do que isso, a gente brasileiro adora churrasco. Nossa, faz muita falta você chegar a comprar uma picanha ali e colocar lá na brasa. Primeiro porque os cortes são diferentes. E segundo que carne é muito caro. É muito caro. Tanto que quando você vai nos churrascos, inclusive que você vê no filme, é muito embutido, muito hambúrguer e coisa e tal. Ah, não, mas a gente foi no churrasco do pessoal da nossa igreja em Vancouver, que era picanha. Gente, a gente comia assim, falando, meu Deus. Nossa, aquele churrasco na casa do Jairo também. Nossa, carne, assim. Coisa assim que a gente não faz mais e que em Belo Horizonte fazia o tempo todo, assim, todo final de semana, muitas vezes era mais de uma vez por semana. Muitas vezes a gente almoçava churrasco. Tem uma carne ali na geladeira, tá lá churrasco ali, vamos assar ali. Hoje não tem mais. E outra coisa que a gente sente muita falta, a lasanha da minha sua mãe. Nossa. Meu Deus! A lasanha da minha mãe gente já comprou incrível. lasanha várias vezes no supermercado e... Pessoal do Van com Tudo, muito obrigado por vocês terem participado aqui com a gente. Acima de tudo, obrigado pela amizade que nós já temos aqui, já conversamos há bastante tempo. A gente quer mandar um beijo grande para vocês, continuar desejando aí que vocês tenham uma ótima viagem e que muitas e muitas notícias boas aconteçam. A gente deseja ótimas experiências, cada vez mais comidas estranhas, mais comidas boas. Mais pão de queijo. Mais pão de queijo. Como é que o pessoal faz para encontrar vocês? Quais são as suas redes sociais? Facebook, Instagram? E quando é que vocês postam um vídeo no canal de vocês? Tudo isso que a gente está falando aqui agora e muito mais, vocês podem conhecer esse projeto, a nossa viagem, através do nosso canal do YouTube. Se você for lá no YouTube, é só digitar Van com Tudo. Também a gente publica bastante coisa no Facebook, no Instagram, então é só digitar Van com Tudo. Então a gente está esperando vocês lá no nosso canal. Exatamente, por favor, vai lá, visita nosso canal, se inscreve, que vai ser uma grande satisfação poder ter vocês lá acompanhando a nossa viagem. Pessoal, então foi isso. Esperamos que vocês tenham gostado aqui da entrevista que nós fizemos com os queridos do Van com Tudo. Não se esquece de deixar o seu joinha, compartilhar com um amigo e se inscrever no canal. Lá no canal deles também. Se inscreve no canal Van com Tudo. Eles são muito simpáticos. Vocês puderam conhecer um pouquinho aqui agora. É isso. Beijo no coração para todo mundo. Fiquem com Deus. Até amanhã e paz! Pessoal, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história. Por favor, visita lá o nosso canal. Quero agradecer aqui esse casal maravilhoso que está dando essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da nossa história. Então, é isso aí, pessoal. Grande abraço para vocês e paz!